Olá, amada igreja do Senhor. Eu quero passar para a igreja do Senhor uma visão que Deus me deu do dia 20 desse mês de dezembro de 2023. Eu falei até para algumas pessoas que eu consolido no grupo de oração que eu não iria mais passar nada aqui na plataforma. Por quê? Porque as pessoas, elas julgam o profeta e não analisam a profecia. E eu questionei muito com o meu Deus. Falei, Pai, eu não vou passar mais nada. Porque eu passo e o povo permanece cego. Escute. E agora pela manhã, o Senhor me impulsionou a contar essa visão em sonho que Ele me deu. No dia 20 desse mês de dezembro. Eu sonhei que eu ia até um templo, uma igreja. E eu iria cumprir uma agenda para ministrar. Eu chegava nessa igreja, uma igreja humilde, muito humilde, uma igreja de muita presença de Deus. Quando eu subia no altar da igreja, eu sentia uma glória diferenciada. E lá no altar tinha alguns homens e tinha algumas mulheres, principalmente uma levita que estava agendada para louvar. Era uma mulher de cabelo muito comprido. Ele batia no meio da coxa dela os cabelos. E essa mulher tinha uma oportunidade para cantar um hino. E ela começou a louvar as 7 trombetas da Lauriette. Quando essa mulher começa a louvar, eu começo a sentir uma presença de Deus muito grande. E eu comecei a falar em mistério. Comecei a falar uns mistérios, umas línguas diferentes. E no sonho, um homem que estava sentado ao meu lado, ele traduzia a que eu falava. E eu cheguei um momento de sentir tanta unção naquele altar que eu fui arrebatada até uma porta estreita. Quando eu cheguei nessa porta estreita, tinha 2 homens do meu lado, muito alto. Eu creio que era anjo do Senhor, mas eu não contemplava a face de nenhum. Porque era uma luz muito forte, eu não conseguia contemplar. E eu estava nessa porta, eu queria ficar direita e a porta era muito estreita, era muito apertadinha. Ele dizia assim, eu te trouxe aqui para te olhar o que tem aqui dentro. E quando eu olhava para dentro, eu via uma mesa posta, era uma mesa muito grande. Irmãos, era uma igreja uma mesa muito gigantesca. Só que nessa mesa, eu vi uma mesa montada, era uma ceia. E eu via do lado direito, muitos sentados. E o anjo dizia assim, à direita está os discípulos de Jesus. Estava cada um sentado conforme os nomes e como se fosse por idade. Sabe, do mais novo ao mais velho. Só que na última cadeira ao lado dos discípulos, eu via sentada aquela cantora Fabiana Anastácio. E ela olhava para mim e dizia assim, muitos estão dizendo que eu estou no inferno, mas olha onde eu estou. Eu estou sentada na mesa do rei. Porque o rei precisou de mim para cantar no coral dele. E eu começava a chorar, só que eu não conseguia responder ela. Minha língua travava, eu ouvia ela, mas eu não conseguia me direcionar até ela. E aí eu dizia assim para o anjo, eu quero entrar, eu quero sentar nessa mesa. Eu quero fazer parte dessa mesa. E eu vi os discípulos com a taça, era uma taça de ouro na mão. Eu vi uma mesa muito linda, mas era uma mesa muito grande. E o anjo dizia assim, eu te trouxe aqui para te ver, aonde breve muitos vão sentar. Mas tem muitos que não vão fazer parte dessa mesa. Aí ele dizia assim, olha para baixo, nós vamos te mostrar muitas coisas que estão erradas. E quando eu olhava para baixo, irmãos, escuta, ouça o que eu vou dizer. Isso foi um sonho que Deus me deu. Eu não venho aqui entregar a profecia da carne. Ouça bem a última visão do ano de 2023 que o Senhor me deu. Dezembro de 2023, dia 20 de dezembro, o Senhor me deu essa visão. E eu não queria contar. Mas hoje o Senhor me impulsionou a falar. Quando eu olhava para baixo, eu via muitos que lideram a igreja no pecado. Eu via, e eu vou falar aqui porque eu não sou covarde. Eu vou falar, quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredite. Quem quiser vir na minhas redes sociais e me chamar de falsa profeta, escute. Não julgue o profeta, mas analise a profecia. Viu? Porque a palavra de Deus diz que ai daqueles que tocam nos meus pequeninos ou aqueles que se levantam contra aquilo que eu mando fazer, tá? Quando eu olhava para baixo, eu via 3 pastores de nome, pastores muito ricos aqui na terra.
E eu vou citar o nome para vocês. Eu via Edir Macedo, eu via aquele apóstolo Agenor Duque, e eu via aquele da Mundial, da Igreja Mundial, aquele que usa um chapelão. Só que eu via eles, o corpo deles era normal, mas a cabeça era uma cabeça de lobos. Estava como se fosse uma cabeça de lobos. Eu olhava para as mãos dele lá de cima, eu olhava para as mãos e eu via as mãos dele cheias de bicho, cheias de tapuru, e eu via as mãos dele podre. Só que eu via eles três, eles estavam rindo, zombando do dinheiro dos fiéis, porque eu via eles de frente, um telão muito grande. Era como fosse aquele telão que as pessoas veem a queda do dólar, a subida do dólar, sabe? E eu via eles, cada um deles com aquelas maquininhas na frente deles, contando dinheiro. Não tem umas máquinas que elas contam dinheiro no banco? Eu via eles com aquelas máquinas. E as mãos deles sobre aquelas máquinas, mas eu via. E o anjo do Senhor dizia assim: aqueles ali são enganadores dos fiéis. E o Senhor vai descer a mão nos três. E eu dizia assim: mas não só são eles três, tem muitos. Tem muitos que são mercenários, são avarentos, são enganadores. E o anjo do Senhor dizia para mim assim: mas eles três, eles estão na lista do Senhor. E eu via aquele templo de Salomão caindo, sendo destruído. Lá de cima eu via. Por quê? Porque é um lugar que o Senhor abomina. É um lugar que o Espírito Santo de Deus não se alegra. E eu dizia assim: mas a cabeça deles é a cabeça de lobo. E o corpo dele é o corpo deles mesmo. Por que eles são cabeça de lobo? Porque eles são lobos no meio das ovelhas. Eu via a mão daquele Agenor Duque em cima de muito dinheiro. Porque ele contava naquela máquina e a mão dele ficava segurando como se aquele dinheiro para aquele dinheiro não sumir de perto dele. E eles davam gargalhada entre eles riam muito das pessoas, sabe? E eu olhava, eu via muitos erros. E o anjo do Senhor dizia assim: agora tu vai descer, tu vai voltar. Escute, isso aqui não é brincadeira, irmãos. Você vai voltar. E o Senhor vai te levar em muitos para tirar a máscara. Não tema o homem, porque o Senhor manda te dizer que Ele é contigo aonde tu fores. Tu vai em muitas igrejas que tem muita sujeira debaixo dos púlpitos. E o Senhor vai te usar para tirar. Eu olhava aquele Agenor Duque. Eu olhava aquele homem infartando. Eu via ele naquela alegria tão grande do dinheiro. Eu via as mãos dele podres, mas eu via aquele homem infartando. Vocês não têm noção do que eu vi. E para encerrar, escute o que eu vou dizer para vocês. Edir Macedo não vai viver mais muito tempo nessa terra. Só está mexendo com gente grande. O único grande aqui é Jesus de Nazaré. Ele não vai viver muito tempo nessa terra. Vai ser recolhido. Vai ser recolhido. E eu via, lá de cima, uma grade muito grande, que colocavam aquele pastor da Mundial, do poder de Deus. Eu via ele de trás das grades. Não deixe esse vídeo morrer. Porque se esse vídeo chegar até eles, pode ser que o Espírito Santo de Deus toque neles e eles se arrependam, porque ainda dá tempo deles se arrepender. Os anjos do Senhor mostravam eles fazendo lavagem com o dia dos fiéis. Eu via coisas, as mãos tudo podre. Eu via eles debochando dos fiéis. As igrejas parecendo o palácio de Faraó, tudo enfeitada. E os anjos do Senhor diziam assim: isso aí não está agradando o nosso Pai. Esse ano de 2024, o Senhor vai derrubar muito ministério. Muitos pastores vão ser recolhidos. A figueira vai balançar. Os frutos podres vai cair tudinho. Vai ficar pouquinho fruto na figueira. Mas os pouquinho que ficar vai ser os que Deus vai levantar para pregar um evangelho de verdade.